Curto ou longo, italiano ou turco, de menta, verde ou preto, quente, frio, para mastigar ou para barrar, ao lanche ou ao pequeno almoço. O chá, o café e o chocolate, estas três bebidas que nos são muito familiares, marcam o ritmo do nosso dia-a-dia. De Paris a Istambul, de Bombaim a Buenos Aires, todos os dias bebem-se 4 mil milhões de chávenas de chá e produzem-se 7 milhões de toneladas de café todos os anos. E na Europa, cada pessoa come 6 quilos de chocolate por ano. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas ne pas consommer ces produits, on ne réfléchit même plus à la manière dont ils sont arrivés jusqu'à nous. Em 3 séculos, o chá, o café e o chocolate tornaram-se indispensáveis aos nossos pequenos almoços. Vindas de África, da América e da Ásia, estas três plantas revolucionaram os costumes europeus. It was first that the world was connected. Estes produtos exóticos vão atravessar oceanos, seduzir reis e rainhas e serão muito cobiçados por aristocratas e burgueses. Mas o seu sucesso irá conduzi-los ao coração de um dos tráficos mais terríveis da história. C'est très difficile pour nous de parler du commerce colonial sans parler en même temps, surtout à Nantes, du commerce négrier. O chá terá o seu destino ligado ao maior tráfico de droga do século XIX. Call it the Opium War, we might just as easily call it the Tea War, really, because of the way that these two commodities are so hinged upon each other by that time. Enraizados na guerra pela independência dos Estados Unidos, na escravatura, mas também em assuntos religiosos e até espionagem, o chá, o café e o chocolate contam a história do mundo. O chá da China, o chocolate da América Central e o café do Corno da África, nada previa que estes três produtos se iriam encontrar um dia em conjunto à nossa mesa. Le café, lui, relève plutôt du vieux commerce méditerranéen italien qui est lié aux croisades, donc il est plus ancien. C'est seulement à la fin du XVIe siècle que le chocolat arrive, lui, en Espagne, puisqu'il vient d'Amérique, donc des colonies espagnoles, et le thé arrive au début du XVIIe par la Compagnie des Indes hollandaises, donc ils apparaissent à peu près en même temps. Au fond, il n'y avait pas vraiment de raison que ces boissons apparaissent en même temps. Elles ont des histoires qui n'ont aucune convergence, si ce n'est la construction du monde par les Européens. No velho continente, o século XVI marca um momento de viragem na história. A descoberta de novas terras por Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães transforma profundamente a sociedade europeia. Os comerciantes venezianos trazem sacos de café de Istambul, o cacau atravessa o Atlântico e os primeiros carregamentos de chá chegam da China. Mas antes de deliciar as nossas papilas, o chocolate atravessou milénios. Os grãos de cacau já eram consumidos pelos maias. Tinham uma função tripla na sociedade. Os grãos tinham um valor sagrado e eram utilizados em rituais religiosos. Também eram utilizados para fazer trocas. A partir do cacau, os maias faziam uma bebida muito diferente do nosso chocolate quente. Eles tostavam os grãos, trituravam-nos, juntavam malagueta e bebiam esta bebida fria. Os reis espanhóis, extremamente poderosos na época, decidiram partir à conquista do Novo Mundo, a América. Enviaram conquistadores em expedição a bordo de caravelas. Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a descobrir os grãos de cacau no atual México, mas não lhes prestou muita atenção. Il a fallu attendre une vingtaine d'années jusqu'à la conquête du Mexique pour que Hernán Cortés, le conquistador, dans ses rapports écrits et envoyés à Charles Quint, fasse état, comme il dit, d'une étrange monnaie qui sert en même temps de boisson. Et c'est là que les Européens, pour la première fois, ont entendu parler de chocolat. Les premiers à tester, entre guillemets, le cacao seront les couvents et les monastères, qui, à l'époque, faisaient aussi office de pharmacie. Esta planta única seria mais tarde analisada a fundo. Hernán Cortés escreveu nos seus cadernos: uma chávena desta preciosa bebida permite ao homem caminhar um dia inteiro sem comer. O cacau começa então a ser consumido mais para ajudar doentes do que para fins gourmet.
Alors au départ, bon, on voit le cacao avec curiosité, mais aussi un peu avec méfiance. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Comment faut-il le préparer? Comment faut-il le boire? Alors très rapidement, cette boisson qui au départ était relativement amère, puisqu'on n'y mettait pas de sucre, et épicée, puisqu'on y ajoutait du piment, la première trouvaille ou le premier ajout européen, ça a été de lui ajouter du sucre. Este pequeno prazer doce, adotado pela nobreza e pelo clero, será um segredo bem guardado em Espanha durante um século. A descoberta do café remonta ao século VI da nossa era, no Corno da África. Este arbusto crescia em estado selvagem nos altos planaltos da Etiópia. A lenda diz que um pastor chamado Caldi guardava lá o seu rebanho. Um dia, as suas cabras comeram pequenas bagas de um arbusto. Espantado, perguntou-se por que é que corriam agitadas em todas as direções. Tratava-se de um arbusto de café. A partir do século XII, o café conquista o Iêmen e propaga-se para a Península Arábica. De Meca, os peregrinos muçulmanos trazem consigo grãos de café para o Cairo, Damasco, Alepo, Bagdade e Istambul. No século XV, os árabes inventam uma bebida que bem conhecemos, o café, ou kawá, aquilo que dá energia em árabe. Fervido e não filtrado, este café vai ganhar uma dimensão social em todo o Império Otomano. Au Caire, puis à Istanbul, se mettent en place des maisons de café qui sont des lieux de sociabilité, là également d'ailleurs de prostitution, mais aussi tout simplement de jeux, on joue au tabli, enfin, on discute, on récite des poésies, etc. Donc se mettent en place des lieux de sociabilité qui vont se diffuser dans toute l'Europe. O café chega a Veneza em 1600 e torna-se rapidamente num sucesso. Mas no país extremamente católico que é a Itália, as instituições religiosas encaram esta bebida, apelidada de vinho do Islão, com desconfiança e submetem-na ao Papa Clemente VIII. Il y avait un débat théologique précédent dans le monde musulman, parce que ce café, qui était un peu un succédané de l'alcool, interdit dans le monde musulman, pouvait, du point de vue de certains théologiens rigoristes, être considéré comme peut-être pas très musulmane. En fait, ça a été accepté, en particulier par les couvents de soufis, qui ont joué un grand rôle, dans la mesure où ça permet de rester éveillé et donc de faire des prières nocturnes. Et cet argument qui a été utilisé dans le monde musulman, on l'utilise également dans le monde chrétien. Cela dit, le test avait été fait par le pape lui-même, qu'il avait goûté et l'avait trouvé très bon. Donc depuis, l'Italie est devenue le pays du café en Europe. O primeiro café, o Floriano, abre as suas portas em 1720 em Samar. Depois de Veneza, as casas de café começam a florescer em Paris, Londres e Amsterdão. Foi em 1606, uns anos após a chegada do café a Veneza, que o porto de Amsterdão viu chegar os primeiros carregamentos de chá chinês. Na Ásia, o chá era uma bebida ancestral. Como uma arte ou uma filosofia, deveria ser servido de acordo com um ritual muito exato. De acordo com a lenda, esta bebida nasceu há 5.000 anos. O imperador chinês Shennong fervia água sob uma árvore. Algumas folhas caíram sobre a sua panela e assim o chá nasceu. Do porto de Cantão, as embarcações com bandeiras holandesas, britânicas, portuguesas e francesas voltavam à Europa com os porões carregados de chá e de outros produtos exóticos. Cada país criou a sua companhia marítima, à qual chamaram Companhia das Índias. Estes negócios privados eram encarregados pelos governos de organizarem expedições à Ásia. Tinham um único objetivo: lucrar.
Para tudo o resto, tinham carta branca. It's a reconstruction of a vessel of the Dutch East India Company built in the 1740s, and it had the largest ship of its kind in the 18th century, and such vessels would bring tea, porcelain and other Chinese goods to Europe. Amsterdão tornou-se na cidade mais próspera do mundo graças ao comércio das especiarias. Para satisfazer a procura crescente, a Companhia das Índias enviou milhares de barcos, pois as viagens eram longas e incertas. The East India Company operated large wooden sailing ships. In the early part of the 18th century, these might be frigates or galleys even, usually armed with a number of guns. These were dangerous times to be sailing transoceanic ships. There were lots and lots of people on board such a vessel, around 300. It was not only the sailors, but also people needed in Asia, also soldiers, for instance, or people trade jobs. These were enormous ships, among the biggest wooden ships ever built, but they were also extremely slow. And the trip from England to China might take 5 months, and then you'd be there for 3 or 4 months, and then it would take 5 months to come back, so over a year for a round trip. A concorrência intensificou-se entre a Companhia Holandesa das Índias Orientais e as frotas britânicas. A partir de 1710, os ingleses passam a trazer o chá diretamente da China. Este é o princípio da globalização. With the Dutch East India Company and other European companies trading in Asia, it was first that the world was connected. I mean, it's quite a remarkable product of colonialism, this drink that's consumed in Britain with an infusion of leaves brought from one side of the world into which you dissolve sugar that you're making on the other side of the world. É o início de uma verdadeira revolução nos estilos de vida que, como todas as inovações, dá os seus primeiros passos em salões aristocráticos. Ces boissons dont les matières premières ont fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'en Europe coûtent nécessairement extrêmement cher jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Donc se réserver à une aristocratie ou en tout cas une très grande bourgeoisie. Pouco a pouco, o chá, o café e o chocolate ganham um lugar nas grandes cortes europeias. Diz-se que a rainha de Inglaterra, Catarina de Bragança, era uma grande amante de chá e lançou a moda em Londres. Tea slowly becomes a part of elite fashionable consumption in Britain in the late part of the 17th century. The price of a pound of tea pretty much works out as the modern equivalent of about £850. So a great deal of money. Em Versalhes, foi sobretudo o chocolate que conquistou a nobreza. E nos círculos de influência era uma coisa de mulheres. A mãe de Luís XIV, Ana de Áustria, trouxe o chocolate para a corte, mas durante vários anos a bebida manteve-se confidencial. C'est surtout le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse qui va vraiment faire entrer le chocolat par la grande porte à la cour de France. Marie-Thérèse, elle, était une très grande consommatrice de chocolat. Elle avait d'ailleurs une domestique spécialisée qu'on appelait la molinera, c'est la moulineuse, puisque le chocolat étant une émulsion instable, ça retombe au fond, il faut constamment le battre. C'était une technique aztèque d'ailleurs, que les Espagnols avaient importée. Louis XIV a bu du chocolat avec son épouse, il n'aimait pas trop. C'était pas un grand buveur de thé, de café et de chocolat. Em Versalhes, descobriram o café turco. Um presente diplomático vindo de Istambul nas malas de Süleyman Agha, um embaixador do Império Otomano. O objetivo da sua visita à corte, melhorar as relações diplomáticas entre o rei Sol e o sultão, face a um vizinho comum e desagradável, o Império dos Habsburgo. Da hatte das Osmanische Reich also seine größte Ausdehnung erreicht. Also die Osmanen hatten zum Beispiel Syrien und Ägypten erobert und kontrollierten den Balkan.
Das Habsburger Reich war eingeschlossen auf der einen Seite von Frankreich, auf der anderen vom Osmanischen Reich. Beide hatten einen Vertrag gegründet, auch um die Habsburger in Schach zu halten. No século XVII, Viena era a capital da Casa dos Habsburgo. Dada a sua posição geográfica, representava para a antiga Europa cristã uma barreira contra a expansão do Islão e para os otomanos, uma porta de entrada para os territórios cobiçados. Em 1683, os otomanos marcham em direção a Viena. 200.000 soldados turcos cercam a cidade fortificada. Para se defender, a capital possuía apenas 15.000 homens. Deswegen war die Belagerung Wiens auch so wichtig. 1683 wurde von den Mächten, von den europäischen Mächten sehr, sehr genau beobachtet, weil man fürchtete, wenn Wien untergeht, erweitert sich das Osmanische Reich und die Türken ziehen weiter. Nach Paris, nach Italien, vielleicht bis nach England. O exército otomano cercou a cidade durante 2 meses. Para o povo invadido parecia não haver saída. Viena estava esfomeada. Os aliados trouxeram reforços e cercaram os otomanos. A capital precisava de comunicar com os seus aliados. Para isso, enviaram um espião para fazer uma troca de informações. Este espião era Kolchitsky, um homem que teríamos ignorado se não tivesse ido a Istambul e não falasse turco. Foi-lhe confiada uma missão secreta. Er und sein Diener wurden jetzt als Kundschafter durch das türkische Lager geschickt. Also sie waren als Türken verkleidet, in Pluderhosen und so weiter. Es war ein Augusttag, es war ein heftiges Gewitter und sie machten sich halt auf den Weg vorbei an den Zelten der Soldaten und Offiziere. Und einerseits waren sie natürlich durch den Regen behindert, andererseits geschützt. Aber sie wollten sich noch weiter tarnen und der Kolchitsky hat angefangen, türkische Lieder zu singen. Wurde daraufhin von einem Offizier in sein Zelt eingeladen, ihm wurde Kaffee kredenzt und er wurde aber nicht entdeckt. Kolchitsky concluiu a missão com sucesso: sair de Viena, atravessar as linhas turcas e comunicar com os aliados. Alguns dias depois, foi feito o assalto final. Os aliados atacaram os turcos por todos os lados. Bombardeados, os otomanos foram forçados a bater em retirada e, com esta pressa toda, deixam o seu acampamento para trás. Und man erzählte sich, dass in dem türkischen Lager, nachdem die Türken abgezogen waren, mehrere Säcke mit grünen Bohnen gefunden wurden, mit denen niemand was anzufangen wusste. Ninguém sabia como transformar estes grãos numa bebida, a não ser Kolchitsky, que tinha aprendido isso na Turquia. Pela sua coragem, foi-lhe oferecida a nacionalidade austríaca e os sacos de café recuperados dos otomanos. Consta que abriu o primeiro estabelecimento que servia café na cidade. Mas a história não diz se foi o próprio Kolchitsky que teve a ideia de juntar um pouco de natas ao café. Outra herança desta batalha é um bolo bastante conhecido. Durante 2 meses, os habitantes de Viena viram centenas de estandartes turcos com desenhos de uma lua crescente, o símbolo do Império Otomano. Para festejar a vitória, os padeiros da capital inventaram um bolo em forma de quarto crescente, o croissant. Em Paris, os primeiros croissants serão vendidos 200 anos depois por um padeiro austríaco. No entanto, na altura do cerco de Viena e de Luís XIV, o pequeno almoço era bem mais austero por razões financeiras e práticas. Le repas le plus classique était la soupe. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour faire un repas chaud, ce qui est nécessaire dans bien des saisons, il fallait que quelqu'un allume le feu. Alors, dans les milieux aisés, c'était un domestique, mais le plus souvent, c'était la maîtresse de maison qui se levait tôt. Donc, elle ne pouvait pas non plus préparer un repas, donc on mangeait souvent des restes de la veille.
O pequeno almoço, tal como o conhecemos hoje, vai aparecer nas grandes famílias europeias. Alors, au XVIIIe siècle, à Paris, mais aussi à Londres, Amsterdam, enfin là où il y avait une population suffisamment riche pour représenter un marché, ces trois boissons s'imposent, et c'est à ce moment-là qu'elles s'imposent le matin. Alors, le rapport avec le matin est simple, c'est une boisson, donc ça permet de s'hydrater, et c'est une boisson excitante. Donc, vous avez là, à ce moment-là, une pratique qui se fait de boire le matin une de ces boissons fort chères, et c'est symbolisé, entre autres, par le tableau de Boucher qui s'appelle « Le déjeuner ». Pousar em frente a uma chávena de chá ou de chocolate tornou-se num símbolo de riqueza que convinha ficar nas pinturas como selo da aristocracia. C'est vraisemblablement du chocolat qu'il est en train de déguster. Donc se faire représenter en amateur de ces produits, c'est montrer véritablement la catégorie sociale à laquelle on appartient. Et lui, il va encore plus loin. On a la représentation d'un homme qui donne un morceau de sucre à ses chiens. Et là, c'est vraiment un geste qui est fait pour symboliser tout simplement sa richesse, son aisance. O cúmulo do exotismo, fazer uma pose com um escravo. Um privilégio raríssimo, visto que a maior parte dos prisioneiros trabalhavam nas plantações do outro lado do Atlântico. O autor de Paulo e Virgínia, Bernardin de Saint-Pierre, que viajou para as Antilhas, era um dos únicos a indignar-se com a situação na sua obra Viagem à Ilha de França. Não sei se o café e o açúcar são necessários para a felicidade da Europa, mas sei bem que estes dois vegetais fizeram mal a duas partes do mundo. Despovoámos a América para termos uma terra onde os plantar. Despovoámos a África para termos uma nação para os cultivar. Avec cette mondialisation, il y a eu effectivement, dès le XVIIIe, une mondialisation de la production. Les Européens ont fait pousser, autant qu'ils le pouvaient, du cacao ou du café et bien sûr de la canne à sucre dans tous les lieux tropicaux qu'ils pouvaient maîtriser, avec une préférence pour les îles. Non seulement parce qu'elles étaient faciles d'accès pour les bateaux à voile, mais aussi parce que c'était des prisons naturelles pour les esclaves. As Caraíbas, com o seu clima tropical, são o local ideal para este comércio lucrativo. A Europa divide as colónias antilhanas. A Inglaterra fica com a Jamaica e as Bahamas, a França com Guadalupe, Martinica e Santo Domingo e os espanhóis com Cuba e Porto Rico. C'est un point absolument essentiel parce que ça signifie qu'il faut que les Européens maîtrisent des régions outre-mer pour y transplanter ce qu'ils ont appris des Arabes, qu'ils avaient appris des Persans, qu'ils avaient appris des Indiens, c'est-à-dire la plantation esclavagiste, qui permet de produire en masse, avec un certain nombre de contraintes, ces produits qui sont diffusés dans la société, qui sont devenus des consommations de masse et donc qui nécessitent des productions de masse. Ce qui explique que le XVIIIe siècle soit également le siècle des traites négrières. On est vraiment dans un commerce global, on est dans la mondialisation, évidemment, dès ce moment-là et même avant ce moment-là, sauf que la marchandise ici, ce n'est pas la même que d'habitude puisqu'il s'agit d'hommes, de femmes et d'enfants. Nantes, o primeiro porto negreiro de França, guarda os vestígios dessa época. Nas fachadas dos edifícios do centro da cidade, onde vivem os ricos proprietários e comerciantes, as máscaras representam os escravos. Liverpool, Londres, Amsterdão ou Lisboa, toda a fachada atlântica da Europa enriquece graças ao comércio de escravos. 90% das expedições são organizadas por 3 países: Inglaterra, França e Portugal. Une campagne de traite négrière, c'est une combinaison assez complexe de différentes étapes. La plupart du temps, les gens pensent simplement à ce qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est-à-dire au triangle qui va s'opérer entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. En vérité, une campagne de traite négrière atlantique, elle commence généralement sur les côtes du Bengale, lorsque l'on va chercher tout simplement dans le sous-continent indien une partie des produits que l'on va échanger ensuite contre les esclaves, contre les captifs à ce moment-là, en Afrique. Donc on n'est pas à l'échelle de 3 continents, mais plutôt de 4. São precisos vários meses para chegarem às Antilhas.
Cerca de 300 escravos são amontoados em barcos e apenas 250 irão sobreviver à travessia. No total, 12 milhões de africanos foram deportados para a América e reduzidos à escravatura. Para otimizar este tráfico extremamente lucrativo, à grande escala, os europeus implementaram uma das faces mais desumanas do capitalismo. C'est un montage financier extrêmement complexe. Une campagne de traite négrière, ça n'inclut jamais un seul homme. Ça inclut toujours des groupes très importants de financiers, d'armateurs, de négociants qui vont prendre des parts et qui vont être payés parfois sur plusieurs années, parfois sur 5 ans, d'une campagne de traite dans laquelle ils ont pris une part. Donc c'est à la fois véritablement une opération capitaliste, d'économie mondiale, d'économie globale, et un acte d'une violence inouïe, évidemment. Mas essa violência pouco importa. A Europa quer cada vez mais e é preciso satisfazer a procura. Pour produire de plus en plus, il faut une main-d'œuvre de plus en plus nombreuse, ou si ce n'est de plus en plus nombreuse, qui, en tout cas, soit renouvelée. Or, comme la mortalité est très importante dans les colonies, du fait de la pénibilité des conditions de vie, même si on essaie de limiter la mortalité des enfants qui vont naître esclaves, on se rend très vite compte que ça reste difficile, donc on va importer de plus en plus de main-d'œuvre captive et ensuite réduite en esclavage. 500 mil escravos trabalhavam em condições inaceitáveis nas plantações de Santo Domingo. A França tentava manter a todo custo o seu lugar de principal exportador mundial de café e de açúcar. Na noite de 22 para 23 de agosto de 1791, rompe uma insurreição violenta. Os escravos e os livres exigem os mesmos direitos dos cidadãos brancos. Toussaint Louverture, ele próprio descendente de um escravo, conduziu durante 13 anos a revolta que resultou na independência de Santo Domingo. Em 1804, a ilha torna-se no Haiti. Nas outras colónias das Antilhas e da América, o inferno continua. Os barcos carregados de escravos chegam e a produção de café e de açúcar dispara. Nessa época, em Paris, mais de 300 cafés abriam as suas portas. Seguiram a moda iniciada pelo Procope, o primeiro café parisiense aberto por um siciliano, o Sr. Procópio. Iam lá para jogar xadrez, trocar ideias ou debater e, sobretudo, para beber café sem moderação. Monsieur Procopio venait et invitait, si vous voulez, tous les érudits, tous les écrivains, tous les gens qui pensaient la pensée de demain pour la France de demain. Donc c'était un endroit un peu clinquant, marbre damier noir et blanc, où les gens se réunissaient, les membres de l'élite de Paris, et venaient lire les dernières gazettes qui étaient faites à l'imprimerie de Marat et pouvoir déguster en même temps les premiers cafés de Paris. Rousseau, D'Alembert, Diderot, Montesquieu e Voltaire, todos os iluminados frequentavam o Procope. Lá discutiam o humanismo, a política, a ciência e a filosofia. Diderot e D'Alembert escreveram a enciclopédia. Os outros filósofos e intelectuais refletiram na Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. Na mesma época, o chá viaja por novas rotas, mas a sua história continuava a ser tumultuosa. Os colonos vindos de Inglaterra estavam instalados na América do Norte há várias gerações. Estavam submetidos ao imposto da coroa, mas não eram representados no Parlamento de Westminster. In America, in the mid-18th century, there is widespread consumption of items of British manufacture and British production, including tea. As finanças britânicas estavam muito em baixo. Para salvar os seus cofres, a Inglaterra aplicou medidas impopulares. Assim que um produto chegava à América, os colonos deviam pagar uma taxa adicional à coroa. O chá era abrangido e chamamos a isto o Tea Act.
Estas decisões vão provocar motins e um acontecimento vai fazer rebentar a bolha. It's got literally hundreds of thousands of chests of tea in its warehouses in London, which is long past its best. It's going mouldy, it's kind of not really fit for sale anymore. And they think, wow, we can use this, we can ship all of this tea to America, we can force them to land it. By landing it, the tea duty will fall due, so the British government will get a large quantity of duty. The East India Company, it might not be able to sell it at the market value it could sell it in Britain, but it's going to get some financial return on this mouldy tea. By the time the ships arrive in the harbour, all of the shopkeepers and the merchants in Boston have decided that they're not going to have anything to do with them. They're not going to allow them to land the cargoes. Furiosos, 60 colonos disfarçados de ameríndios sobem a bordo de 3 navios e deitam borda fora as caixas de chá bolorento. No total, 45 toneladas de chá infundiram o porto de Boston. This is a glorious act of resistance to the will of a colonial overlord. Naquele dia, que mais tarde seria conhecido como a Festa de Chá de Boston, aconteceu a primeira revolta dos colonos. A primeira de uma série que originou uma guerra e, mais tarde, levou à independência dos Estados Unidos, 3 anos depois, em 1776. Revoltas de escravos nas Antilhas e de colonos na América. A Europa fazia estragos e não tinha intenções de parar. Os ingleses continuavam a enviar barcos para a China. O chá era um bem muito cobiçado. O Império do Meio começou a desconfiar deste negócio conduzido pela coroa. The British were forever of the view that the Chinese were very suspicious of them, and I think the reason for this was because the Chinese government was very wary of these ships that were arriving from these European countries. They understood very quickly the value that they might represent to the Chinese economy, but they were also very concerned about the different patterns of life, the different things that were considered important in life that might undermine and threaten the structures of Chinese society and Chinese government. Assim, os chineses decidiram proteger-se. Apenas um porto ficou aberto aos europeus, o Porto de Cantão. Mas mesmo em Cantão, as autoridades vigiavam com atenção as entradas e saídas dos barcos europeus. Only maybe the senior officer and the senior merchants were even allowed to get off the ships and go into Canton, modern-day Guangzhou. And they certainly weren't allowed to travel into the interior. There was a little bit of relaxation of this in the early 19th century, where the rule was that you could only ever travel within a day's journey of Guangzhou and you had to be back there by evening. So Europeans weren't really allowed to go into the Chinese interior. They certainly weren't allowed onto the tea farms. There's quite quickly a sense that this was an important state secret, the way in which tea was grown. As relações comerciais estavam tensas. O Império do Meio apenas aceitava dinheiro. As reservas do Estado britânico diminuíam, mas a procura de chá tinha explodido em Inglaterra e o governo tinha de encontrar uma solução. La compagnie anglaise va essayer d'acheter du thé contre quelque chose à Canton, et puis les autres compagnies européennes également. Ce problème, c'est que les Chinois n'apportent rien, n'ont besoin de rien de ce que les Européens leur apportent. Donc la compagnie britannique a l'idée d'utiliser une plante qui est abondante dans le delta du Gange, qu'il concentre, qui est l'opium, pour l'échanger contre du thé. Ça marche très très bien. A Índia fazia parte do Império Britânico e a papoila crescia lá em abundância. And by the early 1760s, what that means is that the British East India Company has full control over the Bengal opium trade. Now, opium, it turns out, is something that the Chinese want, but the Chinese government very much does not want. And from a very early period, there is an imperial edict from the Chinese emperor that says opium shall not be traded in China. Anyone found trading opium will be executed. Their ability to trade with us will end.
So the East India Company had to be very, very careful. Mas o comércio continuou. Em 1839, o governo chinês destruiu a Nêmesis, uma fragata inglesa cujos porões estavam cheios de droga. A Guerra do Ópio foi então declarada. Ça pose d'énormes problèmes, évidemment, au bout d'un certain temps aux Chinois, puisque la compagnie anglaise est devenue le plus gros trafiquant de drogue du monde à ce moment-là. Very much the sales of opium were bankrolling the nation's acquisition of tea by the 1830s, 1840s. This then was the occasion for the Opium War, and we call it the Opium War. We might just as easily call it the Tea War, really, because of the way that these two commodities are so hinged upon each other by that time. O Império do Meio contava 2 milhões de viciados em ópio em 1840. Os ingleses saíram vitoriosos da Guerra do Ópio e impuseram as suas condições. A China deveria abrir as suas portas ao comércio mundial. Daí em diante, as terras chinesas ficaram acessíveis. Os ingleses enviaram o botânico Robert Fortune numa missão de espionagem. Ele deveria percorrer a China para desvendar o segredo da produção de chá. Disfarçado de chinês e acompanhado por empregadas, Robert Fortune partiu em expedição. Somehow or other, yes, he did manage to smuggle some tea plants out of China. He also managed illegally to get some Chinese tea workers out of China to try to bring their skills to the attempts to grow tea in India. But at the same time, a military post in Assam, a British military post in Assam in the northern part of modern-day India, alerted the British colonial authorities to the fact that there seemed to be tea growing wild in the district of Assam. There's so much tea here, they call them tea forests. It's everywhere. You can't walk around without tripping over tea plants. There's so much of it. A partir desse momento, os ingleses despojaram os indianos das suas terras. Eram necessárias para criar enormes plantações de chá. A população local foi escravizada e forçada a trabalhar para os colonos. By the 1870s, certainly into the 1880s, the volumes of tea being imported from India and also from Ceylon, modern-day Sri Lanka, are much greater than those being imported from China. And at that point, and quite rapidly, the Chinese tea trade is decimated. Os ingleses deixaram para trás uma China arrasada pelo ópio e arruinada pela paragem progressiva do comércio do chá. Os europeus tinham o domínio do chá, do café e do chocolate nas suas colónias. A sociedade via com bons olhos a chegada massiva destes produtos que antes estavam reservados apenas à élite. Cette pratique se diffuse dans toute la société urbaine, via les domestiques, comme c'est souvent le cas. Et on rencontre par exemple dans les rues de Paris, on a des gravures qui en témoignent, des marchands de café ambulants qui peuvent verser une tasse. Donc là, on est vraiment dans la pratique populaire. Et le café va s'imposer comme boisson du matin dans l'Europe continentale, le thé dans une partie, et surtout en Grande-Bretagne, comme la boisson du matin populaire. Mais ça suppose, s'il y a consommation de masse, une production de masse. A Revolução Industrial estava em andamento. Os campos esvaziavam, o trabalho encontrava-se agora na cidade. As fábricas funcionavam a todo gás e os progressos tecnológicos alteraram a sociedade e os seus hábitos alimentares. Les rythmes ruraux traditionnels se substituent en ville à l'impératif de l'horloge. C'est à ce moment-là on met des horloges partout d'ailleurs, et on invente les montres. Donc vous avez à ce moment-là les gens qui le matin vont être obligés de se lever éventuellement plus tôt pour aller à l'usine, à l'école, à la caserne, au bureau, et donc se codifie ce que nous on appelle le petit déjeuner. Os trabalhadores ganharam o hábito de beber chá ou café com açúcar antes de irem para a fábrica. O trabalho em cadeia impunha novas exigências, cadência e produtividade. Un grand anthropologue, Sidney Mintz, a défendu l'idée que le thé sucré
avec du lait, était la boisson de la révolution industrielle, puisque ça permettait peut-être 30 à 40% de l'apport calorique des ouvriers. C'était l'époque de Dickens, donc de la révolution industrielle avec toute son oppression des ouvriers. Donc avait pu tenir le coup avec ce dopant qui en plus leur apportait une ration de calories importante. A revolução também acontece no mundo do chocolate, com o nascimento das primeiras indústrias sob o impulso dos seus criadores, Antoine Meunier, Auguste Poulain, Rodolphe Lindt, Philippe Souchard, Henri Nestlé. Farmacêuticos, químicos e pasteleiros, todos deram o seu contributo para a construção do império agroalimentar. L'industrie est donc la conséquence des avancées techniques qui ont jalonné tout le XIXe siècle. La presse Van Houten en est une. Esta prensa servirá para fazer chocolate em pó. Rodolphe Lindt criou creme de chocolate. Antoine Meunier inventa a tablete de chocolate. Henri Nestlé desenvolve o chocolate de leite. Com estas novas invenções, as possibilidades tornam-se infinitas. E chega um novo público muito promissor: as crianças. Até este momento, o cacau, com reputação de afrodisíaco, era interdito às crianças. Certains préjugés d'origine ont tendance à disparaître. On continue à trouver que le cacao et le chocolat sont des médicaments, mais des médicaments qui sont finalement bons pour la santé, donc les enfants peuvent en manger et en boire. Et dès le XIXe siècle, le public des enfants sera un public privilégié pour la consommation de chocolat. O Sr. Van Houten aproveitou o negócio lucrativo de vender chocolate às crianças. Em 1828, este químico holandês desenvolveu um método para fazer o chocolate em pó que rapidamente se tornaria indispensável nas mesas dos pequenos almoços. No final do século XIX, bebia-se o chocolate quente Van Houten em Paris, Amsterdão, Londres e até em Nova Iorque ou Chicago. Uma vez que o Sr. Van Houten era também um pioneiro na publicidade e no marketing, inventou as cartas colecionáveis e mandou afixar reclames em todos os elétricos das grandes cidades. Mas um produto de referência à base de chocolate vai dar a volta ao mundo: o creme de Barrar, nascido durante a escassez de chocolate em Itália na Segunda Guerra Mundial. Cela a donné l'idée à la famille Ferrero de mettre au point une combinaison entre la pâte de cacao et la noisette. Quelque chose qui existait déjà dans le Piémont, c'est ce qu'on appelle le gianduja, qui faisait partie des bonbons de chocolat qui existaient depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Mais eux l'ont appliqué pour créer une sorte de pâte qui pouvait remplacer avantageusement le chocolat que l'on ne pouvait trouver que très difficilement. Nos anos 60, para exportar este creme de Barrar mais facilmente, o Sr. Ferrero dá-lhe o nome de Nutella, uma palavra derivada de hazelnut que significa avelã em inglês. Vous vous rendez compte que le quart de toutes les noisettes produites dans le monde, c'est pour fabriquer du Nutella. Com uma fortuna de 20 mil milhões de euros, a família Ferrero fez o seu nome graças aos pequenos almoços. Já em Inglaterra, foi graças ao chá que Sir Thomas Lipton construiu o seu império. Thomas Lipton was an entrepreneur of the late 19th century, a self-made man who kind of rose up from quite lowly origins to greatness as a tea importer. And he had a flair for business, quite clearly, and understood. This was a time where the London tea auction still pretty much controlled the tea that was sold within Britain and over a large part of the world. Durante uma viagem à Austrália, Thomas Lipton fez escala no Sri Lanka e comprou 5 plantações de chá que estavam em situação de falência. Para se destacar neste mercado saturado, criou uma estratégia comercial inédita até à data. Thomas Lipton was interested in exploring ways of creating shortcuts, and he in particular bought large tea plantations in Sri Lanka and imported the tea directly into his shops in Britain, thus kind of cutting out
all of those kind of middlemen. And this idea, straight from the plantation to the cup, was his catchphrase. O sucesso foi enorme. Em 1871, Thomas Lipton abriu a sua primeira mercearia em Glasgow e 20 anos depois possuía mais de 300 lojas. He needs a change of pace. Coffee? Hey, wait. I'd sooner Lipton. You've said the magic word. Brisk Lipton tea. It's the change of pace drink. Satisfies like coffee, but refreshes you better. It's one tea that's different. Better blend with its choice orange Pico tea. Better tea bag, with not just 2, but 4 brewing sides. The Lipton Flow E a invenção da saqueta no início do século XX impulsionou as vendas. Companies find that they can make the same amount of tea go much further, and so the profit margins are wider. This more than compensates for the cost of producing the bag. What's more, you can use the redundant waste of the tea processing that you can't include in the loose leaf tea that you're selling, the dust and what they call the fannings which are produced in the tea process. You can put those in your tea bags, and they're not going to discolour the tea because of the very, very fine mesh of the tea bag itself. So you can use a much lower quality tea in a tea bag. Vender os resíduos de chá em porções individuais foi um golpe de mestre. Hoje em dia, 95% do chá vendido no Ocidente é acondicionado em saquetas. E quanto ao café, o marketing também vai evoluir. Le café était difficile à diffuser en supermarché parce que ça restait, dans sa dernière étape, une production artisanale. Parce que pour que le café ne perde pas son arôme, il fallait qu'il soit grillé, torréfié au dernier moment. Donc vous aviez les épiceries de coin de rue, même chose d'ailleurs pour le moudre, il fallait le moudre au dernier moment, donc on avait tous à la maison un moulin à café. Le gendre d'un de ces torréfacteurs, qui était à Montpellier, a eu l'idée d'utiliser la technique sous vide. Ce monsieur s'appelait Jacques Vabre. Et à partir de là, le café a pu être vendu en supermarché, moulu et immédiatement utilisé. Jacques Vabre lança o primeiro anúncio televisivo e o seu café torna-se líder no mercado francês. Pourquoi Jacques Vabre se donne-t-il tant de mal pour votre café moulu? Mas esta invenção, também muito engenhosa, não conseguiu roubar o lugar do chá no coração dos ingleses. Afinal de contas, a sua reputação foi arduamente conquistada. A hora do chá é como a própria rainha de Inglaterra, uma instituição. This is my own. I chose it. You've got very good taste too. Esta tradição muito britânica foi lançada pela Duquesa de Bedford no meio do século XIX. Para preencher os tempos mortos, ela organizava lanches com os seus amigos em torno de chávenas de chá. Com leite, se faz favor. I don't think that there is much that is really authentically British about the afternoon tea, except it's true that it doesn't really happen anywhere else. The pattern of afternoon tea was very much a kind of a mid-19th century aristocratic practice. I think the reason for that is these stories of royal and aristocratic connections with tea are beloved of marketing departments in big tea companies, and they push them as a way of promoting their product. As modas de cada país estão estritamente ligadas à sua história. Os ingleses preferem o chá, como os japoneses, os indianos e os chineses. Os franceses, os italianos e os americanos preferem o café. Os suíços e os alemães são os maiores consumidores de chocolate do mundo. Do ponto de vista da produção, o café de origem africana é cultivado em toda a América Latina e também na Ásia. O inverso também acontece e o cacau originário da América Central é produzido principalmente na África Ocidental. Ça reste toujours produit dans des régions intertropicales, dans des conditions qui ne sont pas tout à fait forcément équitables dans les normes de commerce, puisqu'on est dans un commerce, lui, qui est très anciennement, dès le XVIIIe siècle, peut-on dire, mondialisé. Et le petit déjeuner est un peu le pionnier de ce genre de rapport nord-sud qui symbolise un petit peu cette création à la fois du niveau mondial, sans ces commerces lointains, il n'y avait pas de raison d'aller si loin, et en même temps de son inégalité qu'on résume par la formule commode nord-sud. Produzidos no sul e consumidos no norte.
uma constante há mais de 3 séculos para o café e o chocolate. Só o chá é que é consumido por todo o planeta. As condições de trabalho nas plantações continuam a ser árduas, numa altura em que o comércio justo é apresentado como uma solução para o consumo do futuro.